aqui é o Daniel, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro episódio da semana Disney Ainda Mais Mágica, onde eu ensino brazucas, turistas brasileiros, a viajarem para Disney, fazendo cada real valer a pena, vivendo a melhor viagem da vida. No primeiro episódio, eu apresentei 3 vilões da sua viagem para Disney. Vilão número 1, o dólar nas alturas. Apresentamos algumas formas de combater este vilão. Onde e como reduzir os custos da sua viagem. A forma que você traz o dinheiro para os Estados Unidos. Despesas que você pode evitar. Datas que aumentam significativamente os custos da viagem. Compras onde você pode pagar de 5 a 10 vezes mais caro. E muito mais. Falamos também sobre o vilão número 2. As filas quilométricas, exatamente. O maior pesadelo do turista brasileiro na Disney. O que tanto aterroriza e diminui o seu aproveitamento nos parques. O que fará toda a diferença no aproveitamento da sua viagem, naquela sensação de ter aproveitado cada real, ter feito de fato valer a pena. Ou de ter ficado com um monte de atrações por fazer, porque não deu tempo. Você queria muito ter ido e de repente volta para o Brasil com aquela sensação de que vai ter que vir de novo. Mas não para se divertir apenas, e sim para complementar tudo aquilo que ficou faltando. Falamos também sobre o efeito manada dentro dos parques e variáveis que interferem diretamente no tamanho e tempo de espera das filas. Como nos Estados Unidos, time is money, te ajudamos a valorizar tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro. Algumas dessas variáveis, mês do ano, época do mês, dia de semana, feriado local e clima. Apresentamos também o pior vilão de todos. O vilão número 3, a falta de planejamento. O planejamento é como um número telefônico. A ordem dos fatores altera por completo o resultado. E achar que porque você já esteve na Disney 3, 5, 10 vezes, já sabe de tudo, é uma tremenda furada. Só nos últimos meses mudou por completo a fila rápida. Entrou atração nova na fila virtual, saiu a atração da fila virtual, inaugurou brinquedo novo. Outros entraram em manutenção. Próximo ano, vamos ter até um parque novo em Orlando. Se quando inaugura uma atração dentro do parque, você já muda o fluxo das pessoas que circulam nele, interfere diretamente todo o parque, imagina com uma grande inauguração como a que teremos em 2025. A cidade de Orlando nunca para. Ela está sempre se reinventando. E cada novidade acaba interferindo diretamente em muitas variáveis. Neste episódio de hoje, nunca teve um amigo assim. Eu vou te explicar como economizar mais de R$4.000 em seguro viagem para uma família de 4 pessoas. Também vou te mostrar como eu economizei 65 minutos, exatamente. Eu economizei mais de 1 hora, 1 hora e 5 minutos, na fila de uma única atração. Qual atração? O trem do Harry Potter, exatamente. O que interliga os 2 parques da Universal. Então, esse tempo que eu economizei, ele foi utilizado de uma forma muito mais útil em outras atrações, no lugar de ficar parado, estagnado numa fila. Time is money. Ao economizar tempo, eu valorizei o meu dinheiro e fiz valer cada real aproveitando outras atrações. Muito mais o parque, otimizando o meu tempo. Fui a todas as principais atrações e ainda repeti algumas das principais. Eu sei que tudo isso parece bom demais para ser verdade. São anos estudando, aplicando e aperfeiçoando estratégias que envolvem inúmeras variáveis. Inclusive o fluxo de circulação dos guests, que é como a Disney chama os seus turistas, né? Quem está no Viagem na Boa, está sempre numa boa viagem. Outra atração, 0 fila. Tem ninguém na minha frente. Bate até aquela dúvida, tipo, estou no caminho certo. Aqui é Velozes e Furiosos, Fast and Furious. Olha lá, Single Rider. Lembrando que hoje é sexta-feira, um dos dias com maior ocupação dos parques. Isso eu escuto direto. Pô, Daniel. Yeah, man. Olha lá que vai. Daniel, sexta-feira os parques são impraticáveis. É muita fila, é muito ruim.
Isso é viagem na boa, tá? Viagem na boa Disney. Ah, um detalhe, você sair rápido do trem vai te ajudar a ganhar algum tempo lá na frente, tá? Bem-vindo ao Magic Kingdom. Bem-vindo ao Disney Ainda Mais Mágica. Bem-vindo ao Viagem na Boa Disney. Pessoal, aqui na entrada, do lado esquerdo, muito importante essa dica, você encontra os mapas, tá? Tem as versões em inglês, espanhol e português. Pegue um que vai te ajudar bastante. Mais fácil do que só o celular. Espanhol ou inglês? Olha só, a fila dessa atração, que é muito legal, tá aqui fora, marcando 45 minutos, tá vendo? Eu fui nela, quando eu fui pegar a fila já tava lá na frente, lá embaixo. E eu fiz em 25. Então, tem que saber. Tem também uma coisa que é o efeito manada. Quando você tem alguma atração coletiva, uma apresentação, um show, alguma coisa assim, quando ela acaba, vem um volume muito grande de pessoas de uma vez só. Então isso é importante você saber também para conseguir evitar, entendeu? Então é como eu falei, eu fui na atração com 25, saí já está em 45. Viu aí? No curso Disney Ainda Mais Mágica, você aprende a programar a sua viagem dos sonhos. Viagem na boa Disney. É isso aí. Olha a quantidade de fila que eu tô pegando. Horas economizadas nos parques. É possível aproveitar os parques em qualquer período do ano, desde que você tenha as estratégias corretas. Dá uma olhadinha no exemplo da doutora Rita. Vocês me ensinaram a economizar 40% da nossa viagem, fazendo upgrade em tudo. Incluímos mais diárias, parques, repetimos dias de Disney e toda a família se divertiu muito mais. Obrigada. Falar em repetir dias de Disney, geralmente sempre que a Disney faz promoção, a Universal faz logo em seguida. É o que está acontecendo agora para quem vai viajar no início de 2025. Então fique atento, porque vale muito a pena aproveitar essas promoções. Um outro exemplo aqui, o Gustavo Nenão. Esse cara ele é um artista brasileiro incrível. Ele ganhou o prêmio de brasileiro de maior destaque na Europa. Ele é muito bom mesmo. É uma pena que o Brasil não retenha. Mas o Gustavo Nenão, ele é fã de muscle cars. São esses carros tipo Velozes e Furiosos. E aí, olha o que ele fala. Que barca. Nunca imaginei tirar essa onda. As dicas do Viagem na Boa me mostraram como tornar possível essa experiência inesquecível. Valeu! O que ele fez? Alugou um Mustang conversível. Ele achava que era muito caro, um investimento muito alto. E a gente mostrou para ele que não. Exatamente o local mais propício para se viver essa experiência é nos Estados Unidos. E outra coisa, para quem curte, assim como ele, andar num carro desses é o equivalente a você se divertir numa montanha-russa. E às vezes, para fazer uma atração na Disney, quando você não tem o método Disney Mais Mágica, você vai pagar $20 para brincar uma única vez. E muitas vezes, a diferença entre um carro mediano e um carro bem mais legal é muito pequena, $40, $50 a semana e não a diária. Avaliando bem isso, passa a valer muito a pena. E olha o outro exemplo, que é o do Rafael Vilar. A economia que fiz em 3 produtos pagou minha passagem, hospedagem, aluguel de carro, alimentação e toda a viagem. Agora não compro nem mesmo no Brasil. Valeu muito pela consultoria, Viagem na Boa. Exato, ele trabalha como designer. Então, ele aproveitou para renovar todos os equipamentos dele. Comprou MacBook, iPad, Apple Watch, iPhone e tudo mais. A economia que ele fez com esses produtos realmente pagou a passagem aérea, a estadia, os parques, ele aproveitou bastante. Os parques funcionam como um jogo de xadrez, exatamente. Você precisa conhecer quais os movimentos de cada peça. A partir do momento que você entende isso, muda por completo a sua experiência. E você passa a dar um checkmate nas filas quilométricas que você encontra nos parques. A sua experiência na Disney vai ser completamente diferenciada. E agora você que é fã do Harry Potter, vamos falar de uma das atrações mais legais que a gente encontra em Orlando, que é o trem do Harry Potter. Exatamente. Ele faz parque to parque da Universal. Então você vai ter que ter um ingresso que dá direito aos 2 parques no mesmo dia.
para poder fazer esse deslocamento. É uma caminhada de cerca de 10 minutos entre um parque e outro, que você pode fazer no trem. Só que ele é muito disputado. É uma das atrações mais disputadas dos parques da Universal. Então, assiste esse vídeo aqui primeiro. Agora eu vou pegar o trem do Harry Potter para passar para o outro parque. Só que assim, para poder fazer isso, você tem que ter o cartão que dá acesso aos dois parques no mesmo dia, tá? 75 minutes no way. 75 minutos. É muito tempo. Muitíssimo tempo. Você acha que vale a pena ficar 75 minutos para fazer uma única atração? Faz essa conta. Quantas atrações imperdíveis cada parque tem? Se você for ficar 75 minutos em uma atração, você não vai conseguir curtir nada. Nem a metade das principais atrações de um único parque. Então, qual foi o segredo? Uma estratégia do Disney ainda mais mágica. Exatamente. E é o que eu vou te revelar aqui agora. No lugar de fazer em 75 minutos, eu vou revelar o meu segredo. Eu não sou o Harry Potter, eu não sou o Mr. M, mas eu vou revelar segredos aqui agora. Eu fiz a atração em apenas 10 minutos. Foi o tempo que eu levei na fila. Aí você pode perguntar, e no mesmo dia, tá? Como é possível você economizar 65 minutos numa atração? 1 hora e 5 minutos. Simples, com a estratégia do Disney ainda mais mágica. Imagina, certo, que os parques, eles são verdadeiras cidades, literalmente. Então você precisa conhecer o fluxo, a dinâmica de cada cidade. Uma cidade pequena, uma cidade média, uma cidade grande, tem dinâmicas completamente diferentes umas das outras. Então, por exemplo, o Parque da Universal é diferente do outro Parque da Universal, que cada um dos parques da Disney são diferentes. E aí que está o segredo do Disney na mais mágica, você entender como isso funciona, como essa dinâmica funciona, como funciona o fluxo de visitantes dentro de cada parque. Você combina isso com inúmeras outras estratégias poderosíssimas e você vai ter um aproveitamento muito acima da média nos parques, sem precisar gastar dinheiro além dos ingressos, tá? Sem precisar gastar com Light Lane, por exemplo. Então vamos lá. O trem do Harry Potter leva de um parque ao outro, ok? 75 minutos não faz sentido algum. Imagina que você mora numa cidade grande que tem a metrô, ok? Como grande parte da população brasileira e dos brazucas que vão. O metrô, ele tem seus horários de pico. Tem aquele horário que vai todo mundo de casa para o trabalho. Pega o metrô. E tem aquele horário que vem todo mundo do trabalho para casa. Metrô lotado. O trem do Harry Potter, conhecendo a dinâmica de cada parque, e os picos e os fluxos, como isso funciona, eu simplesmente soube calcular, não, está 75 minutos agora. E é num sentido de um parque para o outro. Só que no sentido oposto, o tempo era muito menor. Essa é a questão. Então, eu fui do Island of Adventure, caminhando. Caminhada de um parque ao outro dá cerca de 10 minutos. Chegando lá, eu fui ao Spider-Man. Eu fui a várias outras atrações. E quando eu retornei, o tempo estava em apenas 10 minutos. Então você calcula o ganho financeiro, porque time is money, né? O ganho financeiro que é de você economizar 65 minutos em uma única atração. O tempo que eu estaria na fila, eu fiz uma caminhada de 10 minutos e eu fui a 4 atrações no outro parque. Então, isso é uma das inúmeras, diversas estratégias do Disney ainda mais mágica. Uma estratégia. E lá você vai encontrar estratégias para cada parque. E como combiná-las de uma forma que você tenha um aproveitamento infinitamente acima da média. Que você se divirta muito mais, que você aproveite bastante os parques. Que você tenha uma experiência completamente diferenciada do que é viajar para a Disney com Disney ainda mais mágica. Ou quem vai outras 3, 4, 5 vezes. E não vai conseguir aproveitar tanto quanto você
que vai ter o conhecimento do Disney ainda mais mágica na bagagem. Nas aulas passadas, eu falei que eu ia ensinar vocês a economizarem pelo menos R$3.000 por seguro viagem, caso uma família aí de 4 pessoas, tá? Então, hoje é o dia que a gente vai mostrar, passo a passo, como que você faz para economizar esse dinheiro. Então, essa aula, o tempo que você está investindo aqui, agora, você vai aprender a economizar praticamente uma passagem aérea, ou mais. Então, vamos lá, considerando uma família de 4 pessoas, tá ok? Vamos nessa. Bem, eu tinha falado para vocês que ensinar como economizar mais de R$3.000 com seguro viagem, considerando uma família com 4 pessoas. Então, eu vou fazer aqui tudo passo a passo, literalmente na prática, para você ver como que pode economizar esse dinheiro, tá? Estou usando aqui a Allianz Travel para a gente fazer esse orçamento. Então vamos lá. Para onde vamos, né? Estados Unidos, um grupo de 4 passageiros. Colocando aqui um período de 18 de dezembro a 8 de janeiro, tá ok? Assim, os preços são tão caros de seguro viagem praticado no Brasil que muitas companhias, a maioria delas, geram um cupom e já aplica automaticamente. Mas vamos ver aqui, eles já falam 35% off aí, tudo bem, mas vamos dar uma olhada quanto que vai ficar isso daqui, tá bom? Tá carregando? Então vamos lá. Grupo de 4 pessoas nesse período, seguro viagem, a melhor opção que eles indicam é esse seguro, que vai custar R$ 4.955. Olha que loucura, né? Isso já com cupom aplicado, no valor de 35%, porque o valor normal deste seguro viagem seria de R$ 7.623. Detalhe, as despesas médicas são no valor de R$500.000, tá? Seguro viagem, quase R$5.000, R$ 4.955, com a cobertura de R$500.000. Agora, eu vou te ensinar a ter uma cobertura de $150.000, tá? Vamos colocar aí mais ou menos R$800.000, muito melhor do que essa, sem precisar pagar um único real. E o melhor, esse método ele é aplicável para a grande maioria de vocês. Muitos não sabem, mas você está economizando aqui na aula de hoje, provavelmente, umas 2 passagens aéreas, de forma gratuita, dentro do método Disney Ainda Mais Mágica, aproveitando a semana do Disney Ainda Mais Mágica. Então vamos lá, planejamento dos sonhos é isso aqui. Agora, passo a passo, para você garantir essa cobertura de $150.000 que eu estou falando. Vários cartões de crédito oferecem esse serviço do seguro viagem. No meu caso, vamos falar aqui do Mastercard Black, tá? Pelo perfil de vocês, as pesquisas que vocês preencheram, pelo menos 90% de vocês têm direito a esse benefício. E a grande maioria sequer sabe disso. A cobertura ela vai ser de $150.000. É uma ótima cobertura. E você não vai precisar pagar nenhum real. A única coisa que você precisa é comprar as passagens utilizando o cartão e simplesmente ativar o serviço. Aí nessa página da AIG. Cheque junto à sua operadora se ela oferece esse benefício. Caso não, vale a pena solicitar um cartão que ofereça. Afinal de contas, só aí a gente está falando de uma economia de quase R$5.000 no seguro viagem. Já paga pelo menos uma passagem. Dependendo do preço que você pegar, consegue pagar até 2. Então, aproveite bem, faça bom proveito e use esse dinheiro de uma forma muito mais interessante do que pagando simplesmente ao seguro viagem, tá ok? É isso aí, isso que é uma viagem na boa Disney. Eu sei que muita gente nesse momento está interessada em uma solução mais avançada. Pessoas que já vieram nos perguntar como fazem para se tornar brazucas, ou alunos da turma do Disney Ainda Mais Mágica. Mas o que é o Disney Ainda Mais Mágica? Sobre o método do Disney Ainda Mais Mágica. A ideia é que você viva a viagem dos sonhos, que você consiga aproveitar muito mais, fazer valer o seu dinheiro, curtir as principais atrações e repetir as que você gostou mais. Voltar para o Brasil com aquela sensação de dever cumprido,
que você de fato fez valer cada real. E para valorizar o seu real, a gente está falando de várias questões, tanto otimizando o seu tempo, quanto comprando produtos mais baratos do que nos outlets, combinando estratégias e muito mais. Você vai conhecer o conceito Dreams, que é diversão, roteiro, estratégia, aventura, magia e superação. O Dreams é um método do Disney Ainda Mais Mágica que visa maximizar experiência nos parques de Orlando, oferecendo uma diversão intensa, um roteiro bem planejado, estratégias inteligentes para evitar filas, uma aventura inesquecível, momentos mágicos e superação de expectativas. Cada pilar do método é projetado para garantir que os visitantes aproveitem ao máximo o seu tempo, explorando e vivenciando tudo o que a Disney tem a oferecer de forma eficiente. Isso é o Dreams, que os alunos vão conhecer por dentro, porque cada uma dessas letrinhas representa muitos dos nossos conceitos e princípios. Agora eu quero falar para vocês sobre a Rota Encantada. Dá uma olhada aqui o que é a Rota Encantada, né? A gente tem os 4 parques da Disney: o Magic Kingdom, o Epcot, o Animal Kingdom e o Hollywood, tá? Então, a Rota Encantada, ela vai te direcionar para aproveitar muito mais cada um dos parques. Exatamente. Então, eu vou abrir aqui, só para dar um exemplo, algumas poucas páginas do Magic Kingdom, para você entender como funciona a Rota Encantada. Primeiro, você vai ter um pouco sobre o parque, né? O Magic Kingdom é um dos parques mais incríveis, é o mais desejado, o mais procurado por todo mundo. Você vai ter também, além de informações e curiosidades, dicas fundamentais, como por exemplo, evite o Magic Kingdom em segundas-feiras. Já é comprovado que esse é o dia mais cheio no parque. Então procure evitá-lo e visite o parque no meio da semana. Melhores dias, de modo geral, sem levar em consideração mês, datas específicas e feriados e tudo mais, terça e quarta-feira podem ser os dias mais indicados para você ir ao Magic Kingdom. Tá? Além disso, você vai ter um link que vai te levar para o mapa do parque. Você também vai encontrar link que vai te levar para ver os horários atualizados de acordo com o dia que você vai. A gente indica também mínimo de dias para você aproveitar aquele parque de uma forma tranquila e aproveitar bastante. Se dá ou não para dividir o parque com outro no mesmo dia, quem vai gostar ou não, e a época do ano que a gente recomenda. No caso do Magic Kingdom, qualquer época é uma época propícia. Você vai encontrar também legendas para classificação das atrações. Olha aí, imperdível é realmente muito imperdível. Então, quando estiver montando o roteiro de cada parque, se atente a isso. Radical, você pode não ser aquele tipo de pessoa que curte uma montanha-russa ou algo muito radical, mas a gente te sinaliza. As atrações infantis também, assim como as que são para a família inteira, que todo mundo vai se divertir. Uma informação muito importante que você vai encontrar dentro da Rota Encantada é como o parque se divide, as áreas e as atrações. Por exemplo, o Magic Kingdom está dividido em 6 áreas e aqui você vai encontrar informações sobre cada uma delas. Um dos exemplos é a Main Street, que você vai circular por ela várias vezes durante o dia. E a gente informa também curiosidades de cada parque, como por exemplo, se você observar as janelas da Main Street, elas homenageiam pessoas e marcos importantes da história da Disney, como o próprio Walt Disney e seu irmão Roy Disney. Na Rota Encantada, você também vai ter informações como, por exemplo, Liberty Square, que é uma das áreas. É a menor região do Magic Kingdom. Tem 3 atrações. Atrações imperdíveis, como é o caso da Mansão Assombrada, que é um passeio de trem muito bacana e as crianças se divertem. Você vai ver o fantasma do seu lado, literalmente. E é muito divertido. Você vai encontrar a Rota Encantada para o Magic Kingdom, para o Epcot, para o Hollywood Studios e para o Animal Kingdom. Um conteúdo riquíssimo, desenvolvido especialmente para te orientar dentro de cada parque, para aumentar muito o seu aproveitamento e a sua diversão. Mas a Rota Encantada, além de cobrir todos os parques da Disney,
Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom, ela vai além. A Disney é um conceito que transcende as áreas dos parques. Ela invade toda a cidade de Orlando. Então, você encontra a Rota Encantada para os parques também da Universal. Tanto para o Volcano Bay, Island of Adventure e Universal Studios. Aqui você vai encontrar muitas informações preciosíssimas. Você pode ir na Rota Encantada da Universal Studios, a Rota Encantada da Island of Adventure e a Rota Encantada para o Volcano Bay. Então você vai saber como aproveitar cada parque dos principais parques que existem em Orlando. Tanto os 4 parques da Disney, quanto os 3 parques da Universal, incluindo o parque aquático, que hoje em dia é a grande sensação de Orlando. Mas falando em Rota Encantada, ela vai além. Nós desenvolvemos a Rota Encantada também para o SeaWorld, para o Busch Gardens, que inclusive é o melhor parque de todos. Se a sua ideia for curtir montanhas russas, ele é incomparável. E para o Kennedy Space Center, que é uma viagem literalmente ao universo do espaço. Se você quer viver essa experiência, levar o seu filho para conhecer muitas vezes um astronauta de verdade, poder bater um papo com um astronauta, o Kennedy Space Center é uma belíssima visita cultural, muito divertido para crianças e para adultos. Mas a gente vai além. A Rota Encantada, inclusive, ela desenvolve onde comer com preços que cabem no seu bolso dentro dos parques. E são alimentos incríveis de dar muita água na boca. Então, esse daqui é quase como um guia gastronômico de como comer saborosamente, gastando pouco. Como dirigir em Orlando. E aqui eu já posso te adiantar algumas coisas. A sua carteira de CNH do Brasil, ela é válida para a locação de carros na Flórida. Mas não cometa o mesmo erro que muitos brasileiros estão cometendo. Você vai precisar da sua carteira física. Nada de levar apenas a digital. Para evitar problemas, tá? Então, se liga nessa informação, que ela é crucial. Muita gente está tendo problema com isso. Está vindo para cá só com a carteira digital. E não vale. Você vai ter que apresentar a carteira física. Vai precisar também de um cartão de crédito internacional. E quem tiver menos de 25 anos, fique atento, porque muitas locadoras não alugam para você. E as que aceitam alugar cobram mais caro. Você vai aprender sobre onde a polícia se esconde para multar os turistas apressadinhos que cometem excesso de velocidade nas estradas. Você vai aprender como abastecer o seu carro, seja ele gasolina ou tendo que dar uma carga elétrica, caso tenha alugado um carro elétrico. Leis de trânsito, como proceder quando vir um ônibus escolar e muito mais, para que você possa conduzir em Orlando com total segurança, sem nenhum problema, numa viagem na boa. E para ajudar quem está na fase 1 da realização deste sonho, quem não tem visto e nem passaporte, nós temos o caminho dos seus sonhos, os primeiros passos. Fundamental, vai te ajudar muito, fique tranquilo, te ensina até como proceder para você tirar o seu passaporte, como aumentar as suas chances de ter o seu visto aprovado. Temos também Planejando o Seu Sonho, fazendo o roteiro, e esse material vai te ajudar demais. Você vai conhecer os prós e contras de cada mês, o clima de cada mês, a lotação dos parques, eventos, feriados locais, jogos de basquete, tudo para você escolher a melhor época do ano possível para a viagem da sua família. Ser de fato a viagem dos sonhos, a melhor viagem de todas. Além de tudo isso, você ainda vai ter acesso às aulas gravadas, com estratégias eficazes para te ajudar a aproveitar muito mais, evitar horas em filas e economizar centenas de dólares. Vai aprender sobre as janelas douradas, estratégias válidas que irão te ensinar o jogo de xadrez que existe dentro dos parques. Mais do que aprender os movimentos, você vai saber como dar um checkmate nas filas quilométricas. As filas fazem parte do jogo, mas quanto tempo vale a pena ficar esperando numa única fila, numa única atração? Por melhor que ela seja, você não precisa passar 50, 60, 90 minutos numa fila.
ou mais. Quando você aprende a circular de forma estratégica dentro do parque, tudo isso muda por completo de figura. O Disney Ainda Mais Mágica se divide em 4 módulos. O curso completo do Disney Ainda Mais Mágica ele está dividido em 4 módulos. O primeiro, desfazendo as malas. As informações necessárias para planejar a sua viagem dos sonhos até o momento do seu embarque. E quando eu falo as informações necessárias, eu estou falando aqui para marinheiro de primeira viagem, que às vezes não tem visto e nem mesmo passaporte. Todo esse conteúdo de como fazer o passo a passo para tirar e recomendações de como aumentar significativamente as suas chances de ter o visto aprovado. É isso aí. Então, todo esse conteúdo você vai encontrar no Desfazendo as Malas. E por que Desfazendo as Malas? Eu vou te explicar esse nome. Muita gente acaba viajando e levando muito mais do que precisa. É comum, não é? Só que assim, atualmente as companhias aéreas estão taxando tudo. Bagagem está sendo taxada. Uma mala de 23 quilos, se você for levar, você tem que pagar a parte. Então, qual é a recomendação? Se você for viajar, dependendo do grupo, do número de pessoas que você vai viajar com você, tenta colocar uma mala dentro da outra. Leve pouca roupa. Roupa para 5 dias. E vá às compras. Claro que aqui eu estou falando, depende de quantos dias você vai ficar, quantas pessoas são e tudo mais. Mas se possível, leve uma mala dentro da outra. Caso você não queira comprar malas novas, né? Também que é uma bela oportunidade. Mas se for o caso, leve uma mala dentro da outra. Evite pagar para despachar bagagem. Dependendo da companhia aérea, você pode pagar algo em torno de R$500. Calcula comigo. Pagar R$500 para levar uma mala. Aí chegando lá, você vai comprar outra mala para trazer as coisas que você comprou lá. Pagar mais R$1.000 para trazer essa mala. Se eu estou falando de uma pessoa, R$1.500 que você pode economizar. Então, leve o mínimo possível de roupas e programe uma ida às compras ainda nos primeiros dias. Isso vai resolver, você já vai inaugurar suas roupas lá, tá? Então, nada de fazer as malas lotando de coisas, muito pelo contrário. Pensa, quanto menos você levar, mais espaço na mala você vai ter para trazer na hora de voltar. Disney sim, Pateta brasileiro não. Descubra como não fazer papel de bobo nos Estados Unidos e saiba evitar golpes locais, que variam de estacionamento de shopping a ingressos e eletrônicos. Acontece sim, acontece muito. São muitos casos de golpes na Flórida. Não é, porque é primeiro mundo, é seguro e tal. Sim, é seguro no sentido de que ninguém vai botar uma arma na sua cabeça. Mas sim, existem roubos, principalmente nos estacionamentos dos shoppings. E outras coisas que são importantíssimas que você conheça. Além disso, você vai ter informações de moradores locais, como, por exemplo, a loja da Nike, onde você compra produtos muito mais baratos do que nos próprios outlets. Afinal de contas, o outlet, que é um grande centro, ele é voltado para o turista. E muitas vezes, quando é o preço do morador, ele é bem inferior ao preço do turista, por mais barato que possa parecer para a gente. Então, tudo isso você vai encontrar nesse módulo. E o módulo onde os sonhos se tornam reais. Aprenda estratégias assertivas para aproveitar os parques da Disney, Universal, Volcano Bay, se divertir nas principais atrações, sem precisar gastar nenhum dólar além dos ingressos. Então, esse módulo aqui é o módulo da magia, do aproveitamento, da diversão dentro dos parques. Exatamente para você não perder tempo em filas, não ficar 75 minutos numa fila. Você vai aplicar as estratégias do Disney Ainda Mais Mágica. Você vai falar, vai curtir tudo, vai repetir a atração, independente da época do ano que você vá. Depois você vai me falar o que você achou, como foi a sua experiência para Disney. Mesmo que você já tenha ido 3, 5, 7 vezes para Disney, tenho certeza que vai ser a sua melhor viagem, com maior aproveitamento e muito mais diversão. Tem também um módulo que eu gosto muito, é o meu queridinho, eu devo admitir, que é o Save na Boa. Um módulo específico para otimizar cada real do seu dinheiro e te ajudar a economizar centenas de dólares. Bem, eu tenho uma relação muito próxima com o Save na Boa, porque para muitas pessoas, por exemplo, e foi o meu caso, eu conheci a Disney com mais de 20 anos de idade, né? Eu tive que fazer intercâmbio e foi ali realmente no aperto, né?
Sou filho de funcionário público, meu pai e minha mãe, são 4 filhos, então realmente minha mãe teve 3 gêmeas, com 3 filhos de uma vez, você quebra o orçamento de qualquer família, classe média no Brasil, e é normal. Então, assim, o Save na Boa, ele ajuda a realizar sonhos, porque enquanto para uns é economia, para outros é a grande oportunidade de concretizar um sonho, tá? Então, dentro do Save na Boa, você vai aprender... o Save na Boa ele é um programa Smart. Você vai aprender a reduzir custos, a otimizar os seus dólares. Você vai aprender estratégia de cupons, que é algo muito enraizado na cultura norte-americana. E é fundamental, os americanos usam demais e tiram bastante proveito disso. Você vai aprender sobre estratégia de descontos cumulativos. Isso vai te ajudar a poupar centenas de dólares. Assim como você vai entender sobre descontos progressivos, muito utilizados nas lojas lá. E estratégia de fidelidade. Então, o Save na Boa, ele é feito para te ajudar a economizar muito. Centenas e centenas de dólares. Agora eu tenho uma pergunta para você. Quanto vale uma viagem na boa? Quanto vale uma viagem na boa? Sabem responder? Estou falando aqui de uma viagem sem multa, uma viagem sem reboque, uma viagem sem ticket falso, sem palestrinha, sem pirataria, sem golpes nos estacionamentos. Quanto vale? Sabe dizer? Não tem preço, tem valor. E quanto? Essa é a questão, porque ela vai virar memórias eternizadas na vida de você e de quem estiver viajando com você para a melhor viagem da sua vida. Então, é difícil responder quanto. Agora, a gente pode responder qual vai ser o custo da sua viagem. 50 mil reais, considerando uma família com 4 pessoas, é um valor razoável, possível, dependendo da época que você vai viajar, 50 mil para 4 pessoas, ok? 60 mil reais, também. Se mudar a época, você aumenta muito mais, inclusive, do que 10 mil para fazer exatamente a mesma viagem. Alugar o mesmo carro e ficar no mesmo hotel. Então, só aí você pode ter uma variação grande. Qual custa a sua viagem? 80 mil reais. A mesma viagem que você vai fazer por 50, você também pode fazer por 80, mudando a época. Exatamente. Voando no mesmo avião, pela mesma companhia, se hospedando nos mesmos hotéis, alugando os mesmos veículos, indo aos mesmos parques, passando o mesmo número de dias. A viagem de 50 mil, ela pode custar 80 mil reais, mudando a época. Bem, com o seguro viagem, eu te ensinei aqui hoje a economizar R$ 4.500. É bastante dinheiro. Você já aprendeu a economizar o dinheiro que dá para pagar mais do que uma passagem aérea para o seu grupo. São 4 pessoas no curso. Se são 4 pessoas, durante a semana do Disney Ainda Mais Mágica, você já aprendeu a economizar uma passagem aérea. Simplesmente através do seguro viagem. E detalhe, a gente não está falando que você vai viajar com um seguro de 500 mil reais, não. É uma cobertura de 150 mil dólares. Uma cobertura muito melhor, de graça, sem precisar pagar um único real. Muita gente não sabia disso. E agora, durante a semana do Disney Ainda Mais Mágica, aprendeu a economizar R$ 4.500. Eu falei também sobre o chip telefônico, que muitas vezes você não precisa. Alguns têm... A companhia telefônica oferece esse serviço de forma gratuita. Basta se informar. Se você for comprar o chip no aeroporto, o valor lá varia de 55 a 165 dólares, o ilimitado. Então, só no chip telefônico, você, considerando que comprasse o melhor para uma única pessoa, um único chip telefônico, você economizaria aí cerca de R$ 900. Vai somando, 4.500. Você aprendeu aqui hoje a economizar com seguro viagem, R$ 900 no chip telefônico.
Uma outra estratégia importante para salvar o seu dinheiro, para valorizar o seu real, é que muita gente também não sabe. Nos parques da Universal, você estaciona em City Walk. Só que, e custa $32. Né? É um valor salgado, inclusive para americano. Para brasileiro, então, cerca de R$ 180 de estacionamento. Caríssimo. Porém, se você estacionar após as 18 horas, você não vai precisar pagar nenhum real de estacionamento. Na maior parte do ano. Tem algumas datas que tem eventos especiais e tudo mais. Mas, de modo geral, na grande maioria das vezes, estacionando após as 18 horas, você não paga nenhum real de estacionamento. Então, qual o valor do investimento para você adquirir o método do Disney na Mágica? Todo esse conteúdo que a gente já apresentou aqui, além das aulas gravadas e muito mais. R$ 6.000? Não. Seria o valor justo, mas não. Vai ser mais barato. Então, qual o valor que você acha que finalmente que vale a pena para otimizar o seu tempo e todo o seu dinheiro, todo o investimento desse sonho que você está realizando com a sua família? 5 mil? Um valor bastante razoável. Afinal de contas, eu já te ensinei a economizar mais de R$ 6.000 durante a semana Disney na Mágica. De forma gratuita, você aprendeu a economizar mais de 6 mil, considerando uma família com 4 pessoas. Então, qual o valor do curso? 3 mil, bastante razoável, né? R$ 3.000 é metade do valor que eu já entreguei de forma gratuita para você. Então, você já sairia ganhando bastante. 3 mil, para quem não tem as informações que a gente repassou aqui, é metade do preço. Então, você já ganhou o dobro com essas informações e vai ganhar muito mais. Então, é um investimento de altíssimo retorno, sem sombra de dúvidas, como eu já comprovei aqui e nas aulas anteriores. Mas não vai custar 3 mil. O método Disney da Mágica vai custar 12 parcelas de R$ 248,51, ou à vista R$ 2.490. Só que tem um detalhe. Lembra do nosso garoto propaganda, que é o gênio do Aladim? E lá você tinha direito a 3 pedidos. Aqui a gente vai ter 3 bônus super especiais. Vamos a um deles. O bônus número 3 é 40% off. Exatamente, 40% off. E aqui eu vou te mostrar como utilizar esse cupom. Ele vai valer durante 40 horas. A gente vai abrir as inscrições para o método na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E esse cupom vale por 40 horas. Não perca a oportunidade de garantir um desconto de 40% para se tornar um dos nossos brazucas. Você vai escrever exatamente 40% off, assim como está aí nessa área onde tem um cupom de desconto. Então ali você vai escrever 40% off e aplicar. Ao aplicar, o valor vai ser reduzido e você vai ter um desconto de mais de R$ 900. Então o curso vai passar a ser 12 parcelas de R$ 149,11. Um valor ridículo. Ou R$ 1.494 à vista. É baratíssimo. É menos do que um quarto do que a gente já entregou de conteúdo gratuito durante a semana Disney na Mágica. Menos do que um quarto. E você aí vai adquirir, de fato, um conteúdo que vai fazer toda a diferença para a sua viagem. Porque a semana a gente não tem muito tempo. Aquilo ali é uma amostra do potencial do método do Disney na Mágica. Aqui não, aqui é um método. Então, se você sentir uma degustação que teve o poder de te mostrar como economizar mais de 1 hora em uma única fila e mais R$ 6.000, imagina tendo acesso ao método. O quanto isso vai fazer diferença na experiência da sua viagem com a sua família para a Disney. E detalhe, você já aprendeu a economizar mais de R$ 6.000 só em aulas gratuitas. 12 parcelas de R$ 149,11.
ou à vista, R$ 1.494. Só para ter como um comparativo, imagina uma ida ao cinema. Você vai assistir lá o Deadpool e o Wolverine, tá? 2 ingressos, R$ 91,20. Você compra um combo, 2 refrigerantes e uma pipoca grande, R$ 76. E você vai ter que pagar o estacionamento, que seja aí no valor de R$ 40. Então, uma única ida ao cinema, você vai pagar 2 ingressos, uma pipoca e um estacionamento. Eu não estou incluindo aqui sair para jantar, tá? É só exatamente o cinema, pipoca e estacionamento. Você vai gastar para 2 pessoas, não estou falando da família, dos pais e dos filhos, de 4 pessoas. Apenas 2 pessoas em uma ida ao cinema, você vai gastar R$ 207,20. Enquanto que o curso, que é um investimento, na verdade, ele já te trouxe muito retorno, custa apenas R$ 149,11 por mês. Então, é muito mais barato do que uma ida para o cinema, com um retorno bem superior e financeiramente um investimento que já te prova 400% de retorno durante a semana de aulas gratuitas. Imagine tendo acesso a todo o conteúdo que a gente tem a oferecer. Mas o nome da nossa aula é Nunca Teve um Amigo Assim. Então, lembrando o bom e velho gênio do Aladim, o bônus número 3 nós já apresentamos. Vamos para os próximos. O bônus número 1. Passeio de helicóptero em Orlando, com direito a um acompanhante. Então, na segunda-feira, a gente abre as inscrições às 7 horas da manhã. Os 3 primeiros alunos a fecharem o curso, os 3 brazucas que agirem mais rápido, vão ganhar um passeio de helicóptero com acompanhante em Orlando. Exatamente. Esses vencedores a gente vai explicar como funciona e tudo mais, porque existem ali pontos saindo tanto de Orlando quanto de Kissimmee. Então a gente vai conversar, explicar como fazer, de onde partir, tá? Mas os 3 primeiros vão viver essa experiência como um bônus oferecido pelo Disney Ainda Mais Mágica, porque a ideia é realmente superar expectativas. E o bônus número 2, os 10 primeiros vão receber 1 hora de consultoria individualizada. A nossa equipe vai entrar em contato para conhecer o perfil da sua família. Qual é a faixa etária, como que vocês se posicionam, se é um grupo mais radical, se é mais conservador, se tem criança com altura para ir em todas as atrações, se não. Então a gente vai entender, eles vão fazer primeiro uma triagem, você vai dizer quais os parques que você tem preferência e tudo mais. E aí quando a gente chegar para bater um papo diretamente comigo, a gente já vai fazer os ajustes específicos para você aproveitar muito mais a sua viagem. Então às vezes, só inverter a ordem do dia de um parque para o outro já muda tudo por completo. Exatamente. Então isso vai ser um prazer parar com você para a gente programar em detalhes a grande viagem tão sonhada, tão desejada por toda a sua família. Então, os 10 primeiros alunos vão ganhar essa consultoria individualizada. Então, são 3 bônus, sendo eles um passeio de helicóptero com direito a acompanhante para os 3 alunos que forem mais rápidos na hora de se inscrever. Uma consultoria individualizada de 1 hora comigo para os 10 primeiros alunos. E um bônus de 40% sobre o valor do curso durante 40 horas, a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira. E por aí muita gente fala assim, porque o meu curso oferece 7 dias de garantia. Detalhe, quando você vê algo oferecendo 7 dias de garantia e se gabando por isso, é uma grande mentira. Por quê? 7 dias é lei. Você não está oferecendo nada. Você está cumprindo a lei. Apenas isso. Apenas fazendo o mínimo. Com o Disney Ainda Mais Mágica, a gente entende o potencial do nosso conteúdo. O quanto ele muda por completo a experiência de vida na viagem das pessoas. Então, a nossa garantia, ela também supera expectativas.
ela vai muito além do que é exigido por lei. Nós oferecemos 30 dias de garantia incondicional. Então, zero risco sobre você. O risco é total sobre mim. 30 dias é uma viagem na boa. É superação de expectativas. Ah, não gostei do curso, acho que não atendeu e tudo mais. Ok, você pede seu dinheiro de volta e você vai ser reembolsado integralmente. Então, não tem nenhum grau de dificuldade ou risco para você. Primeiro que a gente já te mostrou como economizar mais de R$6.000. Segundo, que o valor do investimento do curso está saindo menos de 25% do que você já recebeu de forma gratuita. Então, é um negócio realmente muito bom. É um investimento bastante garantido. Essa foi a última aula. Estamos chegando ao fim da semana Disney Ainda Mais Mágica. Fazendo a revisão de tudo que você aprendeu, podemos dizer que o saldo foi bastante positivo, né? Na aula 1, você aprendeu sobre os vilões da sua viagem dos sonhos. Na aula 2, você aprendeu que os seus problemas você pode esquecer e como fazer uma viagem Hakuna Matata. Na aula 3, você aprendeu como economizar mais de 1 hora em uma única atração, como exemplo do trem do Harry Potter, e como economizar mais de R$4.500 em seguro viagem. Você aprendeu a economizar tempo na fila dos parques e dinheiro para reduzir o custo da sua viagem, poder aproveitar mais dias, ir a mais parques, curtir muito mais. As inscrições para a próxima turma do Disney Ainda Mais Mágica, nós abriremos na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Você vai receber o link por e-mail e no grupo do Zap também. Lembre-se dos 3 bônus imperdíveis. Passeio de helicóptero em Orlando, com direito a um acompanhante para os 3 primeiros alunos a se inscreverem. 10 consultorias individualizadas para os 10 primeiros alunos. E 40% off, o que representa mais de R$900 de desconto durante 40 horas. Começa a contar a partir das 7 horas da manhã na segunda-feira. Bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante, tenha sido muito útil. Quem esteve com a gente nessa jornada até aqui e não vai se tornar nosso aluno, a gente tem ajudado bastante. Quem vai se tornar nosso aluno, a gente tem absoluta certeza que vamos transformar por completo, otimizando muito a experiência da sua viagem na Disney. Muito obrigado a todos e aos novos alunos, a gente se vê a partir de segunda-feira. É isso aí, obrigado.